Olá, olá, bom dia! 7 horas da manhã de uma quarta-feira e a gente iniciando então a nossa série de lives. Vocês vão ver que a minha voz vai estar um pouquinho mais fanha, por assim dizer, porque aqui no sul, geralmente, quando a gente começa a ter o outono, né, esses dias mais geladinhos aqui, eu começo a ter rinite também e ter outras ites e aí a voz já vai pro beleléu. Mas a gente continua, né, gente? Então, café na mão, como é que tá o café de vocês? Tá pronto? Se você me assistir depois também, pega um café porque o papo vai ser bom e vai valer esse café. Então, deixa eu tomar meu golinho aqui para começar. Hum, muito bem, gente. Vamos falar primeiro do porquê da escolha do dia para essa live, às quartas-feiras. Por ser meio de semana, né? Então a ideia é que você tenha um gás ali no meio da tua semana, que tu já tenha modificado um pouco, passou aquela coisa ruim da segunda-feira, da terça, a quarta já é um pouco mais leve e vai ficar mais leve ainda porque tá chegando a quinta e a sexta-feira, porque eu sei como é que vocês são, chega a sexta e aquele monte de sextou para tudo quanto é lado, né? Todo mundo querendo sair correndo do trabalho. Então a quarta-feira é um meio de semana, bem um dia simbólico, assim, e neutro para a gente falar das coisas que a gente vai falar aqui. E 7 horas da manhã, porque a vida começa cedo. Eu considero que o dia começa cedo. Então, quando o dia começa cedo, a gente consegue se organizar melhor, eu funciono melhor, iniciando cedo. Desde que eu fiz transição de carreira, eu acho que a questão do se organizar desde cedo para tu ter um dia que renda todas as funções que tu precisa fazer é essencial. Então, todas as quartas, às 7 da manhã, a gente vai ter um encontro aqui com um cafezinho, tá bem? E vamos falar então do tema de hoje, gente, tá? O tema de hoje, então, mulheres na transição de carreira. O que está acontecendo que cada vez mais a gente está vendo mulheres que querem transitar da sua carreira, do seu local atual de trabalho, da sua profissão e mudar? O que houve, o que tocou essas mulheres para que isso ocorresse ao longo do tempo? E cada vez ficasse mais presente, né? Eu digo para vocês que quando eu estava vinculada à CLT, no meu antigo emprego, eu vi o mundo de uma maneira, né? E a partir do momento que eu fiz a transição e vim para o mundo do empreendedorismo, eu percebi que era muito mais comum do que eu imaginava essa vontade nas mulheres de elas mudarem, de elas transitarem de carreira. E tem inclusive um vídeo da Shakira que está sendo veiculado essa semana passada também, que fala assim, né, que ela diz que chega um momento na vida de uma mulher em que ela anseia pelo movimento, anseia pela mudança e anseia por um significado, né? E muitas de nós, ao fazermos uma transição de carreira, é isso que a gente está buscando. Chega um momento que tu trava e tu busca, assim, tu queres além daquilo que tu já tem e tu vê que tu pode mais. E aí tu trava e tu te torna, às vezes, até meio obsoleto naquele local que tu está, porque tu não tá conseguindo te doar mais e fazer tudo que tu poderia com todo o potencial que tu tem. Então, por isso, aquele movimento de transição de carreira, ele ocorre na vida da gente. Eu preparei uns tópicos aqui, então eu vou dar uma olhadinha pro lado de vez em quando, por causa dos tópicos, né? Oi, ideia, querida. Bom, gente, cada vez mais essas mulheres estão despertando. E a gente se criou numa geração em que, né, os nossos pais nos passaram o valor de que a gente deveria escolher um emprego e nele ficar para a vida inteira. Isso diz respeito aos concursos públicos, diz respeito a você escolher aquela carreira e pertencer a ela, aquele nicho profissional, a tua vida inteira. E traz aquela noção de estabilidade, mas daí a gente fica pensando assim, se a estabilidade é realmente o que a gente busca hoje em dia, somente estabilidade. Será que a estabilidade está no concurso público, está na CLT? Foi assim que a gente foi ensinado e assim que eles souberam passar esse valor pra gente, né? Não houve outra maneira, eles sabiam isso, eles nos passaram dessa maneira, a gente cresceu e foi atrás disso também, né? E aí, vocês não acham que essa questão assim da gente passar anos num emprego, se aposentar aos 60 anos e depois, ok, me aposentei, o que eu vou fazer da vida? O que eu posso fazer da minha vida desde então? E aí parece que acaba, né? É como se eu tivesse um fim. A estabilidade, ela me traz a noção de final, né? Opa, chegou 60, 60 e poucos, me aposentei e acabou. E aí, gente? E aí eu parei e não faço mais nada? Será que isso seria o ideal? Se a gente pensar da questão da natureza, né? Nós somos parte dessa natureza, a natureza é movimento e a gente se engana
Quando a gente diz assim, a natureza é uma coisa e eu sou outra, não, eu sou parte da natureza. Na natureza tudo se movimenta, tudo se modifica. Então, se eu faço parte dessa natureza, eu também tenho que me movimentar e me modificar ao longo da minha vida toda. Vocês não acham? É bem isso que ocorre também com o ser humano. Então, se eu faço parte desse todo, eu também vou querer ter movimento. E quando eu me limito a uma profissão, né, e me limito a ser aquilo que a profissão disse que eu tinha que ser, eu acabo travando. E eu acabo não fazendo parte desse movimento todo de evolução que ocorre com a natureza. E na natureza, porque fazemos parte dela, né, gente? A gente faz parte da natureza. E ocorre uma coisa também na nossa vida, que a gente é obrigado a escolher a profissão desde cedo, né? 17 anos, 18 anos. Vocês acham hoje, olhando para trás, que naquela época vocês tinham condições de realmente definir o que vocês queriam ser com sucesso? Se vocês olharem lá para aquela menina de 17, 18 anos lá atrás, que teve que escolher uma profissão, algo para ser na sua vida, vocês acham que ela tinha condição de, naquele momento, ela optar pela coisa certa? Algumas pessoas sim, mas são raras pessoas que já têm uma vocação bem definida, que têm, né, a sua essência trabalhada desde cedo e também foram incentivadas pelo pai, pela mãe, pela escola, né, elas encontraram seu caminho desde cedo, mas são raras as pessoas. A grande maioria de nós, mortais, pobres mortais, a gente é levado a escolher por pressão social, é levado a escolher para agradar o pai e a mãe, para agradar a família, ou para continuar, dar continuidade, né, àquele trabalho que o pai já faz, a mãe já faz. A minha família toda é médico, engenheiro, enfim, a minha família toda trabalhou com vendas, eu vou fazer a mesma coisa, porque afinal de contas já está ali, está no meu DNA. E às vezes teu DNA também é tua vocação, ok, mas muitas vezes não é. E aí tu, pressionado por escolhas pelo teu meio externo, na verdade, tu vai tomar uma escolha que vai definir a tua vida inteira. E muitas vezes de uma forma errada, né? Uma escolha imatura ainda. E é por isso que a gente troca tantas vezes de curso, né? Muitos de vocês já devem ter trocado de curso mais de uma vez, alguns não. Mas tudo bem trocar também, porque é aquela fase que o jovem está descobrindo também qual é o melhor momento, né? Qual é o melhor caminho a se seguir, o melhor caminho a se tomar, né? E aí a gente, pressionado por aquilo, acaba escolhendo e fazendo a escolha errada, às vezes. Nem sempre a escolha é acertada. E chegamos a um ponto da nossa vida, lá pelos 30 e poucos anos, às vezes 40 e poucos, e a gente se dá conta, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? E agora, como é que eu saio dessa, gente? Como é que eu transito a minha carreira? Como é que eu saio dessa? E aí começa a gerar sofrimento, né? Eu costumo dizer que nessa hora tu tem que pesar o que para ti está sendo mais danoso, está havendo dano pessoal, se é reversível ou irreversível, se essa escolha realmente ela está sendo motivada por fatores externos ali do ambiente que tu está, ou está sendo motivada por um chamado teu, um chamado interno, de tu querer dar mais, de tu querer render mais ao mundo, entende? Que às vezes, é aquilo que eu comentei, né, de que às vezes eu estou num local, eu trabalho naquele local há muitos anos e eu sinto aquela sensação de que eu preciso me renovar, eu preciso fazer algo diferente, né? E como eu falei, a característica da natureza, que somos da natureza, é o movimento, é poder fazer esse movimento. E aí essa insatisfação, quando ela nos vem assim de forma muito forte, a gente às vezes busca mais um curso, a gente busca mais uma certificação, a gente vai lá e busca mais alguma coisa para complementar aquela profissional que eu já sou, né? E aí, gurias, eu vou lá, e aí vem os mestrados, né? Os mestrados, os doutorados, as novas certificações, eu vou lá, faço isso, me mato, porque eu tenho que colocar mais uma tarefa no meu dia, além do meu trabalho, né? Eu ainda vou estudar. E aí eu trago aquele certificado, termino o curso, aquela sensação de alívio, eu venci mais um curso, ok, legal. Mas daí, aonde que isso vai me levar? Você já parou para pensar? Será que aquele certificado ali que eu busquei, ele também foi por uma motivação minha? Ou eu fui motivada a buscar aquele certificado, motivada por pressão social novamente? Por agradar o meio, por eu achar que eu teria mais valor indo atrás de um novo mestrado, de um novo doutorado ou daquele certificado. Se aquilo ali fez sentido para ti e realmente tu como profissional encontrou naquilo
algo que te agradou e que te completou, legal. Mas muitas vezes a gente está naquela roda automática de buscar certificação, de buscar algo a mais para minha profissão, mais um título, motivada por fatores externos, e aí o que acontece no final? Eu continuo com aquele vazio lá dentro, porque o meu trabalho às vezes nem valoriza aquele certificado que eu busquei. Eu não uso para nada aquela pós, eu não uso para nada aquele mestrado naquele momento, e eu gastei o meu tempo, né, o meu ativo mais precioso fazendo isso, e cheguei a lugar nenhum. Por quê? Porque na verdade eu tinha que ter trabalhado lá internamente, realmente o que eu queria, o que eu gostaria, né, ao invés de ter ido atrás de mais um certificado, de ter ido atrás de mais uma coisa. Então eu chamo muito das paredes cheias de certificados vazios, né? Eles nos trazem aquela satisfação momentânea, mas eles não nos completam como um todo, porque na verdade aquilo ali que a Janice foi atrás, aquilo ali que mais alguém foi atrás, que vocês podem ter ido atrás, ele foi para preencher um vazio social ali, para eu agradar daqui a pouco, agradar aos olhos dos outros e não me agradar, né? Não era bem o que eu queria, eu não precisava ter passado por tudo aquilo, né? E, gente, assim, ó, eu vim de um concurso público já. Então, eu sou uma pessoa que, além de ter trabalhado em CLT, eu também vim de um concurso público. Deixa eu tomar um golinho do meu café aqui. Antes que ele esfrie, né? E tá uma delícia. E desse concurso eu achei, assim, que era o meu ponto final. Eu pensei, não, tá ótimo. Cheguei nesse local, é aqui que eu vou ficar. Meu Deus, não preciso de mais nada agora na minha vida. Perfeito. Ai, alívio, né? Só que o bichinho do movimento começou a crescer dentro de mim. E ele veio com toda a força, a ponto de o concurso, né, não valia mais, não quis mais, enfim, por situações externas eu acabei mudando e eu fui para uma outra área, né? Então essa outra área, ela acabou sendo uma área que me complementou por um tempo e novamente depois veio aquela vontade de mudar. E aí foi quando ocorreu uma transição de carreira de fato. Eu já havia anteriormente dado umas passadas assim pelo mundo do empreendedorismo, né? Logo que eu me formei, eu trabalhei com consultoria de amamentação para mamães e bebês. Depois, gente, totalmente diferente disso, eu fui para a área da alimentação, exato, né? E depois ainda, então, agora, com a área do desenvolvimento pessoal, que é a área na qual eu me encontro e pretendo, enfim, ficar por um bom tempo agora, lembrando sempre do movimento, né? Podendo deixar o movimento fluir na minha vida, eu sei o quanto isso é importante. E como assim nesse movimento, assim, como nesse movimento fez o que nesse movimento, na verdade, fez essa diferença na minha vida no dia de hoje, né? Na transição toda que eu fiz. O me colocar em movimento, ele fez com que eu percebesse nuances que no local que eu estava ali, paradinha, né, no meu local de trabalho anterior, fazendo o meu dia a dia com a minha rotina fixa, eu não via determinadas coisas. Aí, a partir do momento que eu me pus em movimento, é como se uma porta se abrisse, né? E aí, às vezes, entra aquela coisa da gente não conseguir transitar, não saber por onde começar para transitar a sua carreira, não saber por onde começar para eu poder ir para outra área, né? E às vezes eu tenho que programar isso, eu não devo fazer uma transição de carreira simplesmente por fazer de forma louca, assim, né? De forma abrupta. Claro que tem gente que faz e funciona, ok? Mas a maioria das pessoas, ela vai precisar, muitas vezes, do quê? Vai precisar, primeiramente, se conhecer a sua história, conhecer do que gosta, do que não gosta, conhecer quem ela é de verdade, de fato. E como é que eu faço isso, Janice? É você lembrar lá na sua infância quem você era e o que você gostava de fazer. Para eu saber onde eu quero ir daqui para frente, muitas vezes é preciso ouvir minha criança interior. É preciso eu ouvir aquela pessoa que lá atrás estava ali, lá atrás, né, quando a gente era criança, quando a gente era adolescente, tinha sonhos, vontades, desejos. É essa pessoa que eu preciso ouvir de vez em quando para saber aonde eu vou, para onde eu vou e como eu vou. Então, se conheça primeiro, conheça a tua história. Conhecendo a tua história, tu já vai conseguir ter uma base, formar uma base para aquilo que tu queres fazer, para aquele local que tu quer ir. O que tu gostava de ser, o que tu gostava de fazer, né? O que te limitou a essa escolha?
Saber se essa escolha que tu fizeste agora é uma escolha que foi motivada por fatores externos ou não. Esse local que tu está agora, atualmente, no teu trabalho, tu está aí porque tu acredita que tu não consegue mais do que estar aí, tu acredita que tu não é melhor para estar em outro lugar, tu está aí porque te disseram que era bom, tu está aí porque tu achou que era a única opção naquele momento, ou tu está aí porque tu quer mesmo? Se tu tá aí porque tu quer mesmo, show de bola, vamos lá, vamos continuar, é isso mesmo. Mas se por acaso tu foi motivada por outros fatores, talvez o bichinho, né, aquele bichinho da mudança, do movimento esteja dentro de ti. Outra coisa que é importante lembrar, toda escolha que eu fizer, a partir do momento que eu resolvo mudar de carreira, ela traz também obstáculos, tá? Toda escolha é uma renúncia, já diziam por aí, e toda escolha é uma renúncia e um obstáculo. E eu tenho que estar ciente se aquele obstáculo que eu vou enfrentar realmente, eu estou disposta a enfrentá-lo. Não é fácil, gente, a gente tomar uma decisão. Não é fácil a gente pensar, não é somente por nossa consciência que isso se torna difícil, mas sim por quê? Porque eu tenho uma questão de ajuste do valor de julgamento dos outros. Dentro de mim, às vezes, eu não consigo ajustar, né? Eu tenho um desajuste sobre o julgamento que os outros vão fazer de mim. Óbvio que a gente vive em sociedade e é interessante, sim, que eu siga determinadas regras, ok? Faz parte. Mas eu tenho que ter um ajuste do julgamento alheio, para saber se aquilo ali vai fazer muita diferença na minha vida, não vai, mas para que isso ocorra, para que esse ajuste ocorra, eu tenho que estar muito ciente do passo que eu vou dar. E para algumas pessoas dar esse passo, ele vem junto com outros meios, outras armas, vamos falar assim, outras armas necessárias para que eu saiba que passo dar. Que armas são essas, gente? Por exemplo, eu não posso simplesmente largar meu emprego sem pensar em ter um bom suporte financeiro, pelo menos por um ano, né? Não adianta a gente dizer que não, porque isso faz parte do nosso mundo, né? O dinheiro e o financeiro vai fazer parte do nosso mundo, então eu preciso pensar se naquele momento ali, a partir do momento que eu sair do local que eu estou, por quanto tempo eu vou me manter. Então esse suporte financeiro, sim, ele é muito importante, né? E eu tenho que listar também quais as ameaças, no que faz eu me sentir ameaçada, por exemplo, eu resolver não mudar. Se eu não mudar, o que eu perco, e se eu mudar, o que eu não perco? Né? Quais as ameaças que eu enfrento lá fora a partir do momento que eu decido mudar? Ah, é a ameaça do julgamento alheio, é a ameaça do julgamento da minha família. Eu tô com meu gatinho aqui do lado, peraí. Ai, meu Deus. Pronto. Esse gatinho, e tá comendo coisa que não deve, tá, gente? Por isso que eu parei aqui. Bom, é o medo do julgamento alheio. Que ameaça é essa? É uma ameaça financeira? É uma ameaça minha mesmo, de eu achar que eu não consigo, de eu achar que eu não sou capaz? A gente se julga sempre lá embaixo, né? Geralmente é isso que a gente faz, a gente pega e acha que não consegue. E aí me limito, e por achar que eu não consigo, eu nem tento. Então, quando eu consigo organizar essa transição, principalmente da parte financeira, que eu sei que pega muito em vocês e pega em todos nós, né? Ninguém gostaria de se ver, de repente, sem emprego e sem ter o financeiro organizado. E muitas vezes a gente muda de emprego por um fator que não foi uma escolha nossa. Lembrei, né, disso agora, me veio aqui agora para falar para vocês, de que às vezes a gente é demitido e não estava esperando. E a transição de carreira, ela acaba ocorrendo às forças e às pressas. E essa demissão, ela acaba sendo justamente o fator motivador para que eu tome a decisão que eu não estava tomando lá atrás. Acaba sendo justamente o fator que me motiva a dar aquele passo que eu não tinha dado ainda na minha vida. E o que assim, esse fator muitas vezes traz o trauma, ok? Mas se eu souber pegar essa demissão e fazer do limão uma baita de uma limonada, daqui a pouco era o empurrão grande que faltava na minha vida para que eu conseguisse fazer essa transição que há tanto tempo eu espero. Mas a gente também não precisa esperar uma demissão, né, pessoal? A gente não precisa chegar ao ponto de ter uma demissão. Então eu posso programar a minha transição. Tem gente que começa a trabalhar em 2 áreas diferentes ao mesmo tempo e aos pouquinhos vai fazendo essa transição. Muitas vezes também o que ocorre quando eu estou fazendo isso é que, como eu tenho aqui
a CLT ou o concurso, e isso tá me deixando estável. E eu quero muito mudar para outra área, mas como eu tenho esse daqui ainda, eu não me acho pronta para isso. Eu acho que eu ainda não consigo. Não espere estar pronta. Digo para vocês que a gente nunca tá pronta, tá? A gente começa porque tinha que começar. A gente não fica esperando assim, quando eu estiver pronta. Gente, a gente nunca tá pronta. Na verdade, o estar pronto é algo que ocorre ao longo do tempo. Ao longo de cada passo que eu vou dando, cada conquista que eu tenho. Aí sim eu passo a me sentir pronta. Então, o esperar estar pronta, lamento, provavelmente não vai acontecer o esperar estar pronta tão facilmente, tá? Ele precisa ser feito, ele precisa ocorrer. E o passo tem que ser dado para que eu esteja, para que eu me veja pronta, né? Deixa eu ver mais um tópico aqui que eu queria trazer para vocês aqui. Fazer as pazes com o passado também é importante. Por quê, pessoal? Como é que eu vou iniciar algo novo me penalizando e achando que lá atrás eu fiz as escolhas erradas e eu devia ter feito diferente e eu escolhi errado e agora, meu Deus, a minha vida tá nesse buraco, como é que eu faço? Faz as pazes com o teu passado primeiro, acolhe isso. Ninguém nasceu sabendo, né? Como eu falei anteriormente ali, agora há pouco, a gente é obrigado a fazer uma escolha profissional muito cedo, gente. E às vezes a gente se decepciona. Então ninguém nasceu pronto, realmente ninguém nasceu pronto. E tudo bem, faz as pazes com aquele passado, com aquela tua escolha. Com certeza, essa profissão que tu tem hoje e que daqui a pouco tu não tá mais se sentindo à vontade ali naquele espaço, ela é parte da tua história. E ela também ajudou a moldar quem tu é hoje, né? Ela também ajudou a moldar esse profissional que tu quer te tornar. Então, a gente pode às vezes abandonar totalmente assim, eu era engenheira, agora não sou mais, eu vou para a área, né, do desenvolvimento pessoal, vou para a área das holísticas, ok, mas teve um dia uma engenheira aí dentro de ti. E essa mulher, essa profissão moldou também essa mulher. Então, fazer as pazes com o passado e se perdoar por aquela tua escolha que pode ter sido errônea naquele momento, tu era muito nova, né? Tu foi pressionada pelo pai e pela mãe que tu tinha que escolher alguma coisa. Então, faça as pazes com isso para seguir mais leve, para seguir mais tranquila. E voltando a uma coisa que eu falei ali no início, que a gente se limita aos 60, 65 anos ali ter a nossa aposentadoria. Gente, já está mais do que comprovado pela ciência de que o nosso cérebro, ele precisa de estímulos, ele precisa sempre ser estimulado. E a partir do momento que eu me limito àquele local que eu estou, àquela profissão, e eu acho que vai ter um final ali, vai ter um fim aos 60 ou 65 anos, e eu deixo de trazer novos desafios para minha cabeça, para o meu cérebro, eu envelheço mais rápido. Então, não é que Janice, agora então eu vou precisar mudar minha profissão, não quero mudar. Não precisa, se para você tá bom, não tem problema. Mas não deixa de trazer desafios para tua vida, desafios para o teu cérebro, tá? E o que isso tudo... Deixa eu tomar um gole de água aqui também, porque além do café eu trouxe uma aguinha. O que isso tudo, Janice, tem a ver com prosperidade? Tem a ver, então, com o poder pessoal, que são as bases do que eu trago sempre aqui nas minhas redes, né? O que tem a ver com a minha essência, com o meu propósito? Vai dizer que não, né? Quando eu tô no meu trabalho, num trabalho que eu gosto, e eu tô dando o melhor de mim, não importa onde eu estou, mas eu estou fazendo isso consciente e dando o melhor de mim naquele momento, vai dizer que tu não te sente mais poderosa. Vai dizer que tu não te sente mais próspera. Vai dizer também que tu não sente que as coisas começam a dar certo na tua vida. Com certeza, gente. Então, o local que eu estou no meu trabalho, o cargo que eu ocupo, a função hoje, se eu empreendo, se eu sou CLT, se eu sou concursada, mas se eu tô feliz e eu tô fazendo o melhor que eu posso, da melhor maneira, isso faz muita diferença, gente. Isso faz total diferença para que o mundo ao meu redor também se modifique, porque a minha energia vai estar diferente. Então, por isso que é muito importante eu ter a consciência de que o local que eu estou hoje, se não está bom, eu posso mudar e eu devo mudar. E essa mudança, ela é interna, né? Primeiramente, lembrem-se disso, se conheçam e conheçam a história de vocês, é uma mudança interna, para que depois eu mude o meu externo.
E aí eu passo a me sentir, assim, realizada, né? Como faz bem isso pra gente, como é bom a gente estar desempenhando uma função que a gente gosta, que a gente se sente à vontade, que a gente transborda, né? É preciso transbordar, porque senão a gente trava, e é verdade. E esses tempos eu ouvi de uma pessoa, né, algo que eu achei muito emblemático, assim, que ficou marcado pra mim. Ela saiu do emprego, né, e ela me disse assim, Janice, eu percebi que o local que eu estava, né, a função que eu estava, o emprego que eu estava, era como uma relação abusiva para mim. E às vezes, gente, a gente está se submetendo a uma condição tão ruim que se torna assim uma relação abusiva. E não é, e olha, eu vou te dizer, não era o salário baixo, não era um emprego ruim, mas aquilo que eu deixava me atingir de determinada forma se tornou uma relação abusiva pelo meu posicionamento, né? Acabou se tornando uma relação abusiva naquele momento para aquela pessoa, pelo posicionamento dela, pelos desafios que ela estava enfrentando lá naquele local de trabalho. E aí quando ela saiu, ela conseguiu perceber assim, nossa, me livrei, a sensação é como se eu tivesse saído de uma relação abusiva. Então o convite é não se deixe entrar numa relação abusiva. Tem meios, né, de você evitar que a tua relação no trabalho se torne abusiva. A gente passa a maior parte da nossa vida no nosso trabalho, seja ele de home office, seja você se deslocando, seja você pertencendo a uma instituição ou não, ou tu sendo o teu próprio CNPJ. O trabalho, ele toma muito do nosso tempo. Então vocês concordam comigo que ele tem que ser no mínimo um pouco prazeroso, né? Ele não pode ser sofrido. E aí eu entro na questão do sextou. Eu vejo muito assim, o pessoal chega sexta-feira, né? Ai, sextou, graças a Deus, sextou. Agora minha vida vai começar. Senhor, não precisa esperar sexta-feira para tua vida começar, não faz isso. Que nem eu disse esses dias, se tu tá esperando chegar sexta-feira para tua vida começar, tem algo errado aí, né? E óbvio que não depende muitas vezes só de vocês, aquele local de trabalho se tornar mais aprazível, mais agradável, mas sim deve começar com você esse movimento, tá? Eu recebi uma pergunta, né? Eu deixei uma caixinha de pergunta para a live de hoje. Uma das perguntas que eu recebi era sobre a desvalorização, né? A pessoa que escreveu, ela me disse assim, que ela tinha escolhido uma profissão na área da saúde e que para ela aquilo era um sonho, mas agora ela queria mudar, porque ela se sentia desvalorizada naquele local que ela está. Aí a minha pergunta para ela, na verdade, retomando isso, será que tu te sentia desvalorizada? Tu te sente desvalorizada porque tu percebe o meio em torno de ti falando que vocês não são bem pagos, que as condições de trabalho não são adequadas, não são as ideais, né? O que faz com que tu te sinta desvalorizada e por que isso acontece? Ou realmente é algo que vem de dentro de ti? É um sentimento teu, tu realmente está te sentindo desvalorizada nesse meio. Então eu deixo para essa pessoa que depois vai me assistir, acho que ela não está aqui agora, né? Mas para você que me mandou essa pergunta de devo mudar, quero mudar, me sinto desvalorizada, primeiro avalia se essa desvalorização não é um sentimento que vem do todo, pela profissão que tu escolheu e tu acha já que é uma profissão judiada, que tá difícil, que ninguém valoriza, né? Ou é algo teu realmente que tu gostaria de fazer mais. Porque daqui a pouco não é a profissão que tá errada, não é que tá errado você ser determinada coisa, mas sim aquele local não tá te favorecendo para que tu floresça, para que tu mostre realmente quem tu és na tua profissão e tu consiga fazer isso com mais brilhantismo. Daqui a pouco somente é o local. E mudando o local que tu está e a forma como tu vê tudo isso, daqui a pouco passa essa sensação de desvalorização e não necessariamente tu precisa fazer uma transição de carreira, né? E para quem realmente deseja fazer uma transição de carreira, como eu já havia dito, né? Vocês repararam que hoje em dia os jovens, eles não têm uma questão de apego ao emprego tão forte quanto nós, da geração dos 30, 40, 50 anos, temos? Eu trabalhava anteriormente com contratações, né, gente, com RH. E a maioria dos jovens que recém estava saindo da faculdade, do curso técnico e entrava conosco, ele às vezes não ficava. Ele era mais reclamão, né? Ele se posicionava de uma maneira diferente.
Por quê? Porque a juventude, ela entendeu, e que bom que ela entendeu isso a tempo, né? Mas ainda tem que maturar muita coisa, mas entendeu isso a tempo, que não necessariamente eu me defino por aquela profissão, e não necessariamente eu preciso morrer naquele lugar que eu escolhi, né? E eu também posso mudar no momento que aquilo não está bom, eu posso muito bem fazer uma mudança. Não tá legal, eu vou lá e troco. E essa geração mais nova, né, ela entendeu que isso é possível. Enquanto nós, a gente sofre mais, a gente demora mais para fazer essa escolha. Justamente por causa daquele fator do ajuste do julgamento social na nossa vida, que é o que eu falei antes. O quanto o julgamento social, ele acaba fazendo diferença pra gente nessa escolha. Mais uma aguinha aqui, eu fico falando e vai secando a minha garganta. Então, para os jovens é mais fácil, mas para a gente também pode ser. A gente pode muito bem dar conta disso também e transitar se for necessário. Lembrando então, tá havendo dano pessoal? Tá havendo? É um problema permanente, é um problema que tu não pode mudar? Tá te trazendo sofrimento? Vamos conversar sobre isso então. Talvez realmente seja a hora de você acabar se modificando, de você acabar mudando, né? E Janice, e eu não sei ainda, eu quero mudar, mas eu não faço ideia do que fazer, né? Gente, todos nós temos os nossos talentos, né? Intrínsecos, as nossas preferências, aquelas coisas que fazem o nosso coração vibrar. Eu sou muito do sentir, né? Eu sou bem analítica também, mas eu também vou muito pelo sentir. Então, muitas vezes, né, você vai querer mudar, mas você não sabe por onde começar. Aí vem toda uma análise daquilo que tu gosta realmente, daquilo que lá atrás, no teu passado, tu deixou de fazer e tu não quis seguir. Aquilo que tu deixou assim, eu queria, na verdade, ter trabalhado com moda. Eu gosto muito da questão de estar bem arrumada, de roupas e tudo. Mas lá atrás me disseram que se eu fizesse isso, não ia ser uma boa escolha. Não ia ser bom, eu não ia ter dinheiro, né? A gente acaba olhando para esse lado pensando, não, vai ser muito difícil, eu não vou. E aí, aquela criança que achava que podia tudo, porque a gente lá, quando é adolescente, não, criança, e o adolescente depois começa a ter mais medos, mas a gente acha que a gente pode tudo, e tá certo, que bom, e a gente pode mesmo, né? Só que daí, o meio social que a gente convive, as pessoas que a gente convive, o meio que a gente está, começa a dizer pra gente que, não, você não pode tudo, na verdade, tu tem que te colocar naquele lugar ali, naquela caixinha que eu tô te dizendo que é melhor pra ti. Aí tu vai lá e tu te diminui e tu te coloca naquela profissão que tu acha que, tá, é o que eu consigo. A gente tem uma capacidade ilimitada, tá? Só para avisar vocês. A gente tem uma capacidade ilimitada de se colocar em outros locais, de fazer coisas que a gente nem imagina. E aí, quando a gente se limita àquela caixinha, a gente se limita àquela profissão que eu achei que eu só podia aquilo ali. Com o tempo, tu pode até um tempo viver aquilo bem, mas com o tempo vai te dando aquela sensação de fracasso, vai te dando aquela sensação de desvalorização, que é o que essa pessoa me trouxe na caixinha, né? Tu vai travando, porque tu vê que, meu Deus, eu nasci pra isso só, será que só eu só posso fazer isso? E tu olha pro lado, né? E aí vem outra coisa que também é ruim no dia a dia, que é a comparação. Tu olha pro lado e tu vê pessoas felizes desempenhando o seu trabalho. Né? Não se iludam, gente, assim, ó. O trabalho, desempenhar o seu trabalho, ele sempre vai ter dificuldades. O que modifica é como a gente está disposta a encarar aquela dificuldade, tá? Então, a comparação, ela é ruim pra gente, ela não traz benefício nenhum me comparar. E não tô falando nem de comparações, assim, de redes sociais, mas comparações no próprio meio do qual eu vivo. Às vezes, comparações na minha própria família, né? Às vezes a gente tem um irmão, uma irmã que teve mais sucesso, a gente tem uma prima que teve mais sucesso, aí tem uma cobrança velada do pai e da mãe, e aí eu começo a me sentir menor, eu me diminuo, aí quando eu quero mudar eu acho que realmente eu não vou conseguir, porque eu já me coloquei naquela caixinha pequenininha ali. Gente, e quando eu tô dentro daquela caixa pequena, desse tamanhico, como é que eu vou mudar e vou me sentir melhor e vou achar que eu consigo alguma coisa? Porque eu já me coloquei num local pequeno. Então, se expanda, você é possível é possível para você e você é capaz disso. Se expanda. Janice, mas por onde eu começo? Não faço ideia. Se conhecendo. Um bom caminho para isso é o autoconhecimento. Sabendo, na verdade,
que tu és, além de uma profissional, tu és uma pessoa, tu és uma mulher que tem vontade, que tem desejos, e o que tu gostaria de fazer para que a tua vida se modificasse, o que tu gostaria de fazer daqui para frente, como tu te imagina daqui a 5 anos, tu já parou para pensar nisso? Tu já se deu conta como tu quer estar daqui a 10 anos? É possível mudar, gente, mas tem que dar o primeiro passo e ele pode começar hoje, né? O fato de você estar aqui assistindo essa live, se esse tema, que é a transição de carreira, te interessou, eu já estou aqui há 36 minutos falando a respeito disso. Se isso te interessou, é porque tu já tem dentro de ti, né, aquele bichinho da mudança. Então, abraça ele, né? Diz, vem comigo que eu vou te acolher aqui e a gente vai ver qual o melhor caminho para que a gente faça essa mudança ocorrer. Então, lembrando que eu já comentei, tem que ter o planejamento, você pode manter os 2 empregos ao mesmo tempo, mas nunca esquecendo de que daqui a pouco tu vai acabar te estabilizando, sentindo a estabilidade nesse aqui e tendo medo de começar. Começa, mas começa com medo mesmo, não tem problema, né? Te estabiliza e faz também aquela reserva financeira para pelo menos 1 ano da tua vida, para tu conseguir viver, sobreviver bem, tá? Porque quando tu tá preocupado com dinheiro, tu não consegue fazer uma boa transição de carreira, não adianta. Isso não vai fluir na tua vida de uma forma boa, não vai, isso é necessário também. Ai, vai demorar muito. Começa, né? E lembra que você não precisa se sentir pronta. Comece para depois você se sentir pronta. Isso é muito importante. E se você gostou desse tema, né, e quer saber um pouquinho mais sobre prosperidade, quer saber um pouquinho mais como se sentir numa vida abundante, como deixar as coisas fluírem na sua vida de uma forma tranquila, como eu posso viver os meus sonhos, Janice? Eu posso te ajudar, né? Eu sou mentora de Mulheres para uma Vida Plena e também tenho, se você achar assim, não estou pronta para uma mentoria, tenho também um e-book que traz essas questões do feminino, né? E do quanto é importante a gente se sentir bem consigo mesmo, se conhecer, né? O autoconhecimento, ter o poder pessoal e o poder de escolha, tá? Gurias, se essa live tocou vocês, encaminhem para mais pessoas. Se o Instagram deixar, ela vai ficar gravadinha, bem bonita ali no meu feed para vocês olharem. Revejam, tá? Foi falado aqui pontos importantes que eu gostaria de poder trazer para vocês outras vezes de novo, principalmente a questão do movimento, tá? De se pôr em movimento, de saber se as suas escolhas estão sendo motivadas pelo interno, pelo externo, pelo julgamento, né? Adequar esse valor do julgamento social, o quanto isso incomoda na nossa vida. Então, são questões que é importante sempre a gente lembrar. É isso por hoje, tá? Quarta-feira que vem vai ter um outro tema bem importante, bem interessante, para a gente poder trazer o nosso café aqui. Deixa eu tomar mais um golinho antes de dar tchau para vocês. Trazer o nosso café aqui e um pouco de reflexão, tá? Uma boa quarta-feira para todo mundo, uma boa semana, tá bem? Fiquem com Deus. Um beijo para todas.